o centro da minha adoração. Tu és a força que atrai meu coração. Se eu não buscar tua face, ó Senhor, nada, nada tem tanto valor. Tu és o centro da minha adoração. Tu és a força que atrai meu coração. Se eu não buscar tua face, ó Senhor, nada, nada, nada tem, nada, nada tem tanto valor. Isso, vão gostar, tá? Que isso? O que aconteceu com vocês? Amém, povo? Amém! Deixa eu me apresentar, né? Tem um pessoal aí diferente. Meu nome é Diego, né? Eu faço parte do grupo de jovens aqui dos Filhos de Maria, faço parte aqui da comunidade e hoje eu vou passar para vocês, né, o tema que foi pedido aqui. O tema que foi pedido, que é de Isaías 55. Quem trouxe a Bíblia aí? É assim, né? Vou explicar uma coisa para vocês. O soldado, quando ele vai para uma guerra, ele tá lá no meio daquele tiro todo, tá bala vindo de lá, bala vindo da esquerda, da direita. Se ele não tiver a arma dele, ele vai ser um cara completamente indefeso ali no meio daquele povo, não é mesmo? Vai acontecer o que com ele? Vai morrer, vai tomar tiro e não vai poder se defender. O cristão, ele é do mesmo jeito. Ele vive essa guerra. Só que a nossa guerra, ela não é física, né? A nossa guerra, ela é espiritual. E a palavra do Senhor, a palavra de Deus, Jesus palavra, ela é a espada do Espírito Santo, ela é a nossa arma. Então, para onde quer que o cristão vá, ele precisa levar a Bíblia dele. Quando você vem para o grupo de oração, né, você precisa trazer a sua Bíblia. Imagina, ontem mesmo eu conversava aí com a irmã, né, Camila. A gente estava falando sobre isso. Falei, tá aquele momento de oração intenso, né? Aquele fogo descendo do céu assim. Aí Deus coloca uma palavra no seu coração. Aí você lembra que você não tem uma Bíblia. E aí? Como que você vai proclamar essa palavra, né? Então, não é uma bronca, né? Não é uma bronca. Mas que nos próximos encontros vocês possam trazer a Bíblia de vocês. Quem não tiver Bíblia, depois vem falar comigo que a gente dá um jeito. Pedir para vocês abrir aí no livro de Isaías, capítulo 55, o versículo 6. Acharam aí, gente? É o Antigo Testamento, Isaías 55, versículo 6. Amém? Esse versículo ele vai dizer assim para a gente: procurem Yahvé enquanto ele se deixa encontrar, chamem por ele enquanto está perto. Vou ler de novo. Procurem Yahvé enquanto ele se deixa encontrar, chame por ele enquanto ele está perto. Esse é o tema da nossa pregação. Só que eu queria ler um pouquinho mais dessa palavra, para que a gente pudesse entrar no conteúdo aqui, para a gente entender isso daqui um pouco melhor. A gente vai começar a ler do versículo 3, aí no capítulo 55 mesmo. E ele vai dizer assim para a gente: deem ouvidos a mim, venham para mim, me escutem, que vocês viverão. Farei com vocês uma aliança definitiva. Serei fiel à minha amizade com Davi. Fiz dele uma testemunha para os povos, um chefe que dá ordem aos povos. Agora você vai convocar o povo desconhecido, um povo que não conhecia você, virá correndo para procurá-lo. Tudo por causa de Yahvé, seu Deus, por causa do Santo de Israel, porque ele glorificou você. Procurem Yahvé enquanto ele se deixa encontrar. Chamem por ele enquanto está perto.
que o injusto deixe o seu caminho e o homem maldoso mude os seus projetos. Cada um volte para Yahvé e ele terá compaixão. Volte para o nosso Deus, pois ele perdoa com generosidade. Os meus projetos não são os projetos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Palavra do Senhor. O profeta Isaías, ele vai ensinar aquele povo que eles precisam mudar a atitude deles. Ele vai ensinar aquele povo que tudo aquilo que eles estão vivendo, eles precisam renunciar àquilo e viver de uma outra maneira. E a palavra ela vai começar falando de Davi. Davi era um homem pequeno, uma pessoa que as pessoas olhavam. Eu estou cheio dessas, né? Ele era um menino que as pessoas olhavam e não dava nada para ele, né? Pequeno ali, o olhava e falou, isso aí não serve de nada. Isaías vai dizer aqui que Deus fez uma aliança com Davi. Aquele homem que as pessoas olhavam e não davam nada para ele se tornou um rei, o rei Davi. Eu não vou entrar na história dele aqui, mas aí a gente começa a ver que na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, tem muitos personagens da Bíblia que por essa obediência, porque seguiram aquilo que o Senhor ensinou, foram grandes pessoas para Deus. Tiveram as suas vidas completamente transformadas. Eu vou começar falando de né, que é a vida de Abraão, a história de Abraão. Um certo dia, Deus, né, olhou para Abraão e falou, o povo do Antigo Testamento, eles tinham, né, essa ligação direta com Deus. Deus falava diretamente com eles. E um certo dia Deus olhou para Abraão e falou assim, Abraão, sai dessa terra que você está, que é do seu pai, pega aí o povo, né, a sua família, pega a sua mulher e vai para a terra que eu vou mandar. Abraão, obediente, pegou a sua mulher, o seu sobrinho, e saiu do lugar da onde ele morava, né? Que era aquelas terras onde ele morava, pertenciam ao seu pai. Saiu dali, foi para o lugar onde Deus mostrou que ele deveria ir, e chegando lá, Deus fez uma promessa para ele. Falou, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Olha para o céu. E Abraão olhou e viu aquele céu estrelado, bonito. E aí Deus falou para ele, a sua descendência vai ser maior do que o número das estrelas que estão no céu. Você consegue contar isso, Abraão? Abraão olhou, ficou assustado, falou, não dá para contar esse monte de estrela, né? E Deus falou para ele, esse vai ser o tamanho da posteridade da sua família. Abraão, já uma pessoa de idade, né? O Senhor já de idade, a mulher dele também já de idade, não tinham nenhum filho ainda. Chegando nessa terra, aonde foi a promessa do Senhor, a mulher de Abraão engravidou. Daí nasceu Jacó, né? Mentira, é Isaac, né? Estou confundindo aqui, ó. Daí nasceu Isaac, né? E Deus ainda continuou testando Abraão para ver até onde ia a obediência dele. Você imagina o seu filho ali, bonito, né? Você cria ele, tem a Tatá que está prestes a ganhar, né? Um amor já que é um negócio assim que não se explica, não é verdade? É um amor que não se explica. E estava ali Isaac e Abraão andando, e Deus falou para Abraão, Abraão, você vai oferecer o seu filho em sacrifício. Naquela época, né, no Antigo Testamento, o pessoal, quando ia pedir perdão pelos seus pecados, eles levavam os cordeiros, levantavam um altar a Deus, rezavam ali e sacrificavam aqueles animais, para que os seus pecados, né, fossem perdoados. E Deus pediu isso para Abraão, só que ele pediu isso para que ele fizesse isso com o filho dele. Você imagina você levar o seu filho até o altar e sacrificar,
Eu tô gago, gente. Entregar a vida do filho em sacrifício. Imagina o que não passou naquele momento dentro do coração de Abraão. Mas Abraão, obediente a Deus, falou: tudo bem, eu vou fazer isso. Foi com o pessoal até o alto da montanha. Chegando lá, ele pediu para aquele pessoal que foi com ele esperasse, né, porque ele ia rezar. Chamou o seu filho. Quando chegou lá, na hora de sacrificar o filho dele, Deus, com a providência, colocou, né, um cordeiro ali e falou, mandou um anjo ir até aquele lugar. O anjo anunciou para Abraão, falou assim: olha, não precisa mais sacrificar o seu filho. Tem um cordeiro aqui para que seja feito esse sacrifício. A partir daí, né, essa promessa de Deus sobre a vida de Abraão, ela se expandiu. Abraão foi um homem que foi pai, né, de uma nação, teve muitos filhos, e aquela família dele, a descendência dele foi enorme, por conta daquilo que Deus prometeu e ele obedeceu. Naquela época, ter uma família numerosa era uma grande bênção de Deus, era uma grande graça de Deus. Até hoje é, né, mas isso tem mudado um pouco. E aí a gente tem também Mateus, que era conhecido por Levi. O nome dele era Levi. Mateus foi depois da conversão dele. A vida desse homem, né, que era um republicano, rico, completamente rico, cheio de dinheiro, coletor de impostos, e naquela época era completamente odiado pelas pessoas que ali moravam. Até hoje a gente tem raiva disso, né? O governo cobra tanto imposto da gente, é tanta coisa. Não mudou muito essa história aí dos impostos, né? Isso é um pouco diferente a história. Mas naquela época, Mateus, ele cobrava impostos das pessoas. E muitas vezes essas pessoas, né, esses coletores de impostos, eles eram também corruptos, como acontece também no dia de hoje. E muitas vezes tiravam coisas das pessoas que elas não tinham. Às vezes não tinha mais dinheiro para pagar ali os impostos, eles iam, tiravam terra das pessoas, tiravam bens materiais deles. Mas um certo dia, na beira do mar, na Galileia, Mateus estava passando naquele lugar e ele se encontrou com um homem chamado Jesus. Jesus olhou para ele e disse somente uma palavra. Jesus olhou nos olhos de Mateus e falou assim: segue-me. Mateus não pensou duas vezes. Naquele instante ele largou o posto dele ali e falou: não vou mais cobrar esses impostos. Aquele dinheiro todo que ele tinha, né, a riqueza toda que ele tinha, largou também e foi seguir Jesus. Ainda pediu para Jesus, nesse mesmo dia, que tivesse um banquete com eles. Os doutores da lei ainda tirou uma com a cara de Jesus, né, vendo o nosso Senhor sentado à mesa, junto com os coletores de impostos, aqueles pecadores. Eles olharam e falavam assim: quem é esse daí que diz que é Deus, mas senta junto com os pecadores? Mateus, depois da sua transformação, depois, né, de tudo que ele largou, foi um grande homem de Deus. A vida dele mudou completamente. Abandonou tudo o que tinha para seguir o Senhor. Perdeu tudo o que tinha para ganhar tudo em Deus. Na Bíblia não existem muitos relatos de Mateus, né? Mas tem um evangelho escrito por ele. Olha a vida de Mateus, olha a história de Mateus no que foi se transformando. E aí, a gente tem também um cara que eu gosto muito, né, que é Paulo. Que antes da conversão dele, o nome dele era Saulo. Era um perseguidor de cristãos. Saulo autorizou, né? Saulo fez parte da morte do primeiro mártir, que foi Santo Estevão. Por conta de que aquelas pessoas, eles anunciavam Jesus. E Saulo começou a perseguir essas pessoas e um dia, subindo para Damasco, algumas traduções da Bíblia vai dizer que ele caiu do cavalo. Outras dizem que ele caiu com o rosto por terra. E naquele instante, quando ele caiu ali por terra, que Jesus
perguntou para ele, veio aquela voz, imaginando o medo de Saulo naquele momento. Imagina, você está ali, cai por terra, de repente você não enxerga mais nada e ouve uma voz do além perguntando para você: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a vida daquele homem começou a se transformar a partir daquele momento. Saulo viria a se transformar em Paulo, uma pessoa que foi um grande evangelizador, uma pessoa muito importante na vida da nossa igreja. Tem diversos livros na Bíblia, diversas histórias de Paulo que foi açoitado, Paulo que apanhou, Paulo que passou fome, sofreu nudez, ficou preso tanto tempo da vida, porque anunciava Jesus. Mas olha a transformação que aconteceu na vida dessas pessoas. E eu fico imaginando, em cada momento, na vida de cada um desses homens, a hora que eles tiveram esse encontro com Deus, quando Abraão, resolveu fazer aquilo que o Senhor pedia, eu fico imaginando o Senhor falando para ele: Abraão, faz isso, me ouve, busca o meu reino enquanto é tempo, enquanto eu me deixo encontrar ainda. Abraão fez aquilo que o Senhor pedia, e como eu disse, se transformou pai de uma grande nação. Até no Novo Testamento a gente ouve falar ainda de Abraão, uma pessoa que fez a obra de Deus, que se abriu e deixou Deus trabalhar. A mesma coisa com Mateus, naquela mesa, quando eles estavam naquele banquete, conversando. Você imagina a catequese de Jesus, você imagina Jesus evangelizando o povo como que não era, as exortações de Jesus. Muitas coisas a gente conhece pela palavra, mas você imagina você cara a cara ali com Jesus, conversando com ele, e ele ensinando aqueles homens. No meio daquele banquete eu fiquei imaginando que ele repetiu essa frase que o profeta Isaías falou para aquele povo: Mateus, e todos vocês, todos aqueles homens que estavam sentados naquela mesa, Jesus olhando no olho de cada um e falando: eu vou transformar a vida de cada um de vocês. Ouçam o que eu digo para vocês. Busquem o Senhor Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Clamem o teu nome, porque Ele está perto, Ele está próximo. A mesma coisa foi com Paulo. Paulo, quando caiu do cavalo, quando estava ali com o rosto por terra, sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo, aquela voz veio, falou com ele: por que você está me perseguindo? E ele saiu dali, se alojou numa casa e ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Esses 3 dias ele deve ter ficado meditando tudo o que aconteceu, tudo que ele já tinha feito na vida dele e aquele chamado que ele resolveu aceitar de Jesus. E eu tenho certeza que Jesus continuou conversando com ele e deve ter falado a mesma coisa para Paulo. Paulo, muda a sua vida. Eu vou transformar a sua vida. Eu vou fazer de você um grande homem. Eu vou fazer de você um grande pregador. Busque a Deus, Paulo, enquanto Ele se deixa encontrar. Clama o teu santo nome, Paulo, porque Ele está próximo. A vida desses 4 profetas, Davi, Abraão, Mateus, Paulo, foi completamente modificada por conta da obediência que eles viviam, por conta do sim que eles deram, um sim verdadeiro, um sim que não fazia curvas. E você vê o que o Senhor fez na vida desses homens, você vê a transformação que aconteceu na vida dessas pessoas. E aí eu pergunto para cada um de nós: como anda a transformação da nossa vida? Esses homens, eles deram um sim verdadeiro e grandes obras eles fizeram para Deus. Ouviram aquele chamado do Senhor, ouviu Deus falando com eles. Às vezes a gente costuma falar, Deus falou comigo, falou isso, falou aquilo, e a gente fica imaginando assim, uma voz do céu vindo e falando no ouvido da gente. Quando eu comecei a caminhar eu pensava isso, quando as pessoas falavam, Deus me mostrou uma coisa, Deus falou isso para mim, eu pensava que as pessoas ouviam assim a voz de Deus. Pode ser que ouçam,
Deus, Ele tudo pode. Mas Deus, Ele é simples. E Ele age muitas vezes na simplicidade. Qual foi a forma que Deus falou com você hoje? Talvez você estava na sua casa lá, pensando, né? Falar, hoje está mal calor, vou ficar por aqui pela rua, né? Sei lá, vou sair, vou passear. Mas aí você sentiu o seu coração incomodado. Alguma coisa falando para você que você devia ir para o grupo de jovens. Alguma coisa falando para você que tinha algo aqui para você essa noite. Esse é o falar de Deus. Aquele momento de oração, quando você sente alguma coisa que te impulsiona a fazer também algo diferente, isso é Deus falando com você. Como Deus falou com você esses últimos dias, esses últimos tempos? Esses homens foram transformados e eles viraram grandes nomes. Não que a gente queira ser conhecido. A glória não é nossa, tudo vem de Deus. A glória tudo é de Deus. Tudo é graça do Senhor. Mas o que Deus tem para fazer na sua vida? Aquele primeiro amor que você sentiu, por mais que a gente não perceba, o Senhor, Ele deve ter repetido essas mesmas palavras. Aquele retiro que você foi, aquele momento de oração que você participou, aquilo que cativou o seu coração, na simplicidade, mesmo sem você perceber, Deus deve ter falado com você essas mesmas palavras. Busquem o Senhor enquanto é tempo. Mesmo que sem a gente perceber, Ele deve ter falado isso ao nosso coração. Porque hoje a gente está aqui. O Senhor deu esse aviso e hoje a gente está buscando. Quanto tempo você tem já na sua caminhada? Vai pensando aí, vai refletindo. Quanto tempo faz já que você procura uma conversão, uma transformação? A minha conversão ela tem mais ou menos uns 3 anos e meio. É pouco tempo. Esses dias até eu conversava com uma tia minha, eu estava viajando e a gente conversando, né, falando sobre Deus. E eu falava para ela, eu falei, tia, eu tenho um arrependimento profundo dentro do meu coração de não ter conhecido Deus antes. E eu preparando essa pregação com essa palavra, eu fiquei imaginando quantas vezes Deus não deve ter falado isso para mim. Diego, procura o teu Senhor. Me procura enquanto ainda eu estou deixando ser achado. Me procura enquanto eu estou próximo. E quantas vezes eu ignorei esse chamado de Deus na minha vida? 3 anos e meio de caminhada. Não que eu seja alguma coisa, né? Eu não sou nada. Mas Deus transformou a minha vida de um jeito que, sabe, não tem como explicar. A minha vida estava de ponta cabeça. E o dia que eu resolvi aceitar esse chamado do Senhor, Ele me colocou de pé novamente. E aí Ele começou a transformar aos poucos. E foi me mudando, me mudando. Eu comecei a participar do grupo de jovens. Comecei a participar da pastoral do terço. Virei coordenador da pastoral do terço. Comecei a cuidar da tesouraria. Hoje Deus Ele me fez coordenador dos filhos de Maria. Através do meu sim, através da minha mudança e da minha busca. E isso em 3 anos e meio. Muitas vezes eu ainda tenho oportunidade de pregar, de falar aquilo que está no meu coração, como hoje eu trago para vocês. Isso em 3 anos e meio. Agora eu fico pensando, eu fiquei matutando na minha cabeça, se lá atrás eu tivesse ouvido o chamado de Deus, o que Ele já poderia ter feito na minha vida? Vocês hoje, quanto tempo tem a sua caminhada? O que Deus transformou a sua vida e o que Ele ainda tem para fazer? Às vezes a gente desanima, sabe? A caminhada com Deus ela é muito difícil. Ela requer muitas renúncias. Tem que haver uma entrega completa do nosso coração, porque senão as coisas começam a dar errado. Às vezes a gente desanima. Mas se a gente desanimar e nesse meio tempo a gente parar,
sabe o que vai acontecer? A gente vai estacionar. Busquem a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Se a sua vida já está transformada hoje, o que Deus pode fazer? O que você vai ser para Deus? Quais vão ser as suas obras para Deus daqui 3, 4, 5, 6 anos? O que você vai poder estar fazendo para Deus? Mas se você desistir, você vai ficar parado, sabe? As coisas vão estacionar. Se você desistir, as coisas vão ficar paradas. E lá na frente, um dia, quando você se tocar de novo, falar assim: meu Deus, eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. E aí você vai voltar para a igreja, vai voltar para um grupo de oração. E talvez você vai ver, espero pela graça de Deus, que eu permaneça no caminho do Senhor, que eu não me afaste. Mas talvez 3, 4, 5 anos depois, se você desistir, você vai ver eu dando a mesma pregação lá. E você vai ficar pensando: poxa, olha o Diego, o que está fazendo hoje? Servindo Deus, pregando, falando isso, falando aquilo. E eu parei. Deus podia ter feito tanta coisa na minha vida. A gente começa a não dar, mais atenção àquilo que o Senhor fala. Como a gente tem gastado o nosso tempo, como a gente tem gastado os nossos dias. Eu estou pregando aqui hoje, sabe por quê? Porque eu não encontrei um pregador para estar aqui. Eu chamei um, falou que não podia. Eu chamei outro, falou que já tinha um compromisso. Falei com o Eduardo, tem aquele seu amigo lá, vamos convidar ele. Ele falou assim: amigo, eu tenho uma formação para fazer e por prudência eu não vou aceitar, vou outro dia. As pessoas estão se formando, as pessoas estão em missão, e eu fiquei com isso na minha cabeça, pensando assim, né? O que eu estou fazendo para Deus? Como que está a minha entrega? Como eu estou dedicando o meu tempo para Deus? Será que eu tenho ouvido esse chamado de verdade? Será que eu tenho agido corretamente com aquilo que o Senhor me ensina? E aí eu comecei a pensar em tudo aquilo que vem tirando minha atenção de Deus. E pensa numa coisa que tira a nossa atenção de Deus: é uma cama com uma tomada, um carregador e um celular. Não é verdade? Às vezes eu chego do serviço, estou cansado ali, deito na minha cama, pego meu celular. Às vezes eu perco umas 2, 3 horas ali vendo a mesma coisa. Sendo que eu podia estar estudando, eu podia estar lendo mais a Bíblia, eu podia estar meditando, eu podia estar rezando, mas estou gastando meu tempo com coisas inúteis. Estou gastando meu tempo com coisa que, sabe, não vai adiantar em nada, não vai encher o meu coração. A gente precisa começar a buscar aquilo que vai trazer salvação para a gente e vai trazer salvação para aqueles que necessitam ouvir desse amor de Jesus. A gente precisa, voltar no começo da nossa caminhada, quando a gente buscava as coisas assim com vontade mesmo. Eu lembro quando eu comecei a caminhar, eu via um grupo de jovens, ia na missa lá em Santo André, ia na missa aqui no Demarque, e participava de outro grupo de oração, ia para a vigília, não tinha tempo ruim, mas aí a gente vai se acomodando. A gente vai deixando, esse primeiro amor passar, a gente vai deixando esse desejo de ser de Deus passar. Aí é onde muitas vezes vem as quedas. A gente vai deixando tudo isso passar. Uma outra coisa assim que incomodava muito meu coração sobre isso, de estar acomodado, é que às vezes a gente, igual eu falei no começo, a gente começa a participar de tudo, e depois só participar já não serve mais. Você quer começar a fazer também. Só que isso também entra na acomodação. Eu estava pensando na minha casa, imaginando, eu falei assim: às vezes eu quero ser um evangelizador, eu quero ser um pregador, eu quero falar da palavra de Deus para as pessoas, eu quero levar Deus para aqueles que não conhecem. Mas quantos finais de semana tem que eu venho para o grupo de jovens e não faço um convite para as pessoas que precisam? Pensa aí, vocês também nisso. Quanto tempo faz que vocês não chamam os seus amigos,
não convidam, aqueles que necessitam conhecer esse amor de Deus, aqueles que precisam saber, conhecer mesmo Jesus. Quanto tempo faz que você não convida ninguém para vir no grupo? Fazia muito tempo que eu não convidava ninguém, e eu me dei conta disso. A acomodação vai tomando conta do nosso coração, e aí a gente começa a fazer isso, vai virando meio que automático, e não pode ser automático. Isso aqui não é mais um dia, isso aqui não é só mais um encontro. Isso daqui é o Senhor falando para cada um de nós nesse momento, falando para mim e para cada um de vocês. Busquem o Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar, não deixa a graça de Deus passar. E às vezes a gente fica nessa acomodação e a gente vê as pessoas, né, se formando, a gente vê as pessoas pregando, a gente vê as pessoas saindo em missão, e a gente começa a admirar isso e fala: nossa, que bonito, nossa, que legal. Eu lembro que quando eu comecei também, nessa minha mudança, as pessoas vinham e falavam assim: Diego, parabéns, eu estou muito feliz por você, pela sua mudança, por tudo que aconteceu na sua vida, né? Eu via você por aí, hoje vejo você dentro da igreja. E aí a gente vai, né, tem a oportunidade de evangelizar e fala assim: pô, irmão, o que Deus fez comigo, Ele pode fazer também com você, Ele pode também transformar a sua vida, Ele pode fazer de você também um grande homem de Deus, um missionário. Ele quer transformar a sua vida. Aí as pessoas começam a olhar assim e falam: ah, mas todo mundo tem seu tempo, cada um tem seu tempo, Deus tem um tempo para cada um, o meu tempo ainda vai chegar. E as pessoas começam a usar isso como desculpa para continuar na vida velha, para continuar no pecado. Não, eu tenho meu tempo, né? Deixa que Deus vai cuidar. E aí? Se a gente ficar esperando esse tempo, pode ser que ele não chegue. Se a gente ficar esperando esse chamado de Deus, igual eu falei no início, às vezes a gente fica esperando uma voz, pode ser que ele não chegue, porque a graça está passando do nosso lado, mas os nossos olhos estão ali fechados. A gente não quer enxergar a vontade do Senhor. Eu vou falar uma coisa: o nosso minuto futuro, o nosso minuto da frente, ele a Deus pertence. Eu estou aqui pregando para vocês hoje, mas eu vou sair daqui, eu não sei o que pode acontecer comigo. E às vezes as pessoas ficam nesse comodismo, ficam esperando esse tempo, esse suposto tempo de Deus. Mas esse tempo que eles falam, esse tempo ele é agora. Esse tempo ele está acontecendo nesse instante. Esse tempo ele está acontecendo agora na vida de cada um de nós. O Senhor ele quer chamar cada um de vocês. O Senhor ele fala nesse momento, no íntimo do seu coração: me procura por enquanto eu estou deixando ser encontrado. A conversão da gente não é amanhã, a conversão da gente não é daqui 2 meses, a conversão da gente não é daqui, sei lá, quanto tempo mais que precisa. A conversão da gente, ela é agora. A conversão da gente, ela é nesse instante. A gente não pode deixar essa graça passar, sabe? A gente precisa abrir verdadeiramente o nosso coração para Deus. Quantas vezes o Senhor tem te chamado? Quantas vezes o Senhor tem falado isso para você? Me busca, eu quero transformar a sua vida. E a gente não tem dado a mão. Quantas vezes o Senhor tem falado: eu quero transformar o seu coração, mas a gente prefere viver ao nosso bel prazer. A gente prefere viver aquilo que o mundo oferece. Está chegando aí agora o carnaval. O que a gente vai fazer? Aonde a gente vai passar? Onde vai ser o nosso feriado de carnaval? Será que a gente vai continuar louvando a Deus como a gente estava dançando aqui agora há pouco? A gente clamou a presença do Espírito Santo. A gente quis abrir o nosso coração para que as graças de Deus acontecessem. Mas e aí? E nesse feriado? O que vai acontecer? O que você vai fazer nesses dias?
num dia que ela estava numa festa. Santa Faustina nasceu no ano de 1905, faz tempo já. Você imagina como que era uma festa naquela época? As músicas daquela época, as roupas, né? Acho que a roupa mais imoral que tinha naquela época não chega nem aos pés das roupas que as pessoas usam hoje. Pensa aí, como que devia ser aquela festa? Tocando aquelas músicas clássicas assim, né? Aquele negócio meio parado, o pessoal fazendo aquelas dancinhas assim de casal. Imagina, como que era essa festa? E nessa festa que ela estava, ela olhou para o lado e ela viu Jesus. Jesus apareceu para ela naquele momento todo chagado. Jesus apareceu para Santa Faustina naquele momento todo chagado, todo machucado. E ela olhou aquilo e ela fala que ela sentiu um desespero muito grande dentro do coração dela. Ela sentiu uma dor muito grande porque Jesus olhou para ela naquele instante e falou: até quando eu vou ter que ter paciência com você? Até quando você vai fazer isso comigo? Imagina o que aconteceu no coração dela naquele instante. Imagina vocês agora. Você está numa festa, rolando diversas músicas, as músicas, né, que a gente costuma ouvir do mundo, e você olha para o lado e vê Jesus. Santa Faustina naquela época ela viu Jesus todo chagado. Imagina nas festas de hoje, como que a gente ia ver Jesus. Talvez ele já ia aparecer para nós crucificado. Talvez ele já ia aparecer para nós morto. O que a gente tem feito da nossa vida? Eu fico imaginando Jesus também naquele momento, falando com Santa Faustina, falando para ela: olha, muda a sua vida, transforma a sua vida, busca o Senhor enquanto ainda Ele se pode te encontrar. Vem comigo enquanto eu estou deixando. E naquele momento Santa Faustina sentiu um desejo muito grande de ir embora daquele lugar. Foi embora dali, foi para sua casa, pegou as suas roupas, foi para um convento e lá ficou. Pediu para que sua irmã se despedisse da sua família. Eu queria convidar vocês nesse momento a fechar os seus olhos e pensar, refletir sobre a maneira que você tem servido a Deus. Pensar na vida desses profetas, tudo o que aconteceu com eles e o que eles foram para Deus, o que a obra deles significaram para Deus. Eles foram obedientes, amaram a Deus até o fim dos seus dias. Amaram a Deus até o dia que puderam contemplar o Senhor face a face. Pensa na vida de Abraão, na transformação de Mateus, na transformação de Paulo. Tudo que esses homens foram para Deus e tudo que o Senhor quer fazer no seu coração essa noite. As palavras que eu digo aqui, elas são simples, mas o que Deus quer fazer dentro do coração de cada um de vocês é grande. Não tem explicação. O Senhor essa noite, Ele fala para cada um de nós no mais íntimo do nosso coração. O seu momento, Ele é agora. Eu quero você agora. Eu quero você nesse momento. Eu preciso de você nesse momento. O que você pode fazer para que o meu reino ele possa se expandir nesse mundo? Quantas pessoas ainda necessitam conhecer o amor de Deus?
A gente talvez ouviu esse chamado, como eu disse. Me busque. Enquanto eu estou me deixando ser encontrado. Mas existem pessoas lá fora que ainda não conhecem esse chamado. Existem pessoas lá fora que precisam conhecer esse amor. E o que a gente tem dado a Deus. Como a gente tem vivido a nossa caminhada. Se a gente tivesse uma experiência como a de Santa Faustina nesse momento, como a gente iria ver Jesus? Como Jesus iria aparecer para nós nesse instante? Para ela, Jesus apareceu todo chagado, todo machucado. E como Jesus aparecia para nós nesse momento? Como tem sido a sua caminhada? O que você precisa dar para Deus? O que Deus pode fazer dentro de você? O que Deus ainda vai te transformar? Talvez um grande pregador, talvez um sacerdote, talvez freiras, talvez uma família santa. Mas para isso você tem que abrir o seu coração. Para isso você precisa se abrir inteiramente. Você precisa ouvir esse chamado de Deus. O Senhor fala para vocês neste momento: eu quero ser encontrado. Um Deus que só quer ser amado. Um Deus que só quer ser amado. E muitas vezes a gente magoa Jesus por conta dos nossos desejos, das nossas desobediências. O que você vai ser para Deus daqui 2 anos? O que você vai ser para Deus daqui 3, 4, 5 anos? Vai ser a sua vida para Deus daqui 6 anos? Fora de mim.
Que essa noite você se decide em crer. Que você não vai mais perder tempo. Que a sua vida vai ser entregue para Ele. Que a sua vida pertence ao amor de Deus. E que você não vai mais desviar desse caminho. Que você quer perder. Que você não quer perder mais tempo no mundo. E que você quer recuperar todo esse tempo que foi perdido. Todo esse tempo que você viveu no mundo. Tudo aquilo que você deixou de viver para Deus, tudo aquilo que você deixou de aprender, tudo aquilo que você deixou de fazer com o Senhor. Quantas pessoas poderiam ter sido evangelizadas já por conta do seu testemunho, mas nós demoramos a dar o nosso sim a Deus, nós demoramos, nós tardamos a responder o chamado do Senhor. E é hoje isso o que Ele fala a cada coração. Busquem o reino de Deus, busquem o teu Salvador, enquanto Ele se deixa encontrar. Clame o santo nome de Deus, porque Ele está aqui. O Senhor se faz presente no meio de nós, e a única coisa que Ele quer é ser encontrado, é ser amado. Fala para o Senhor o quanto você ama Ele, o quanto você é grato por Ele ter transformado a sua vida. E pede a graça de não se afastar mais da presença do Senhor. Pede para que Ele possa honrar a sua fé. Pede para que Ele possa transformar tudo aquilo que necessita em você. Porque você hoje se decide pela igreja. Porque você hoje se decide amar. Você hoje decide se entregar a Deus. Sou todo teu, Deus. Somos todos teus, Senhor Jesus. Largar para ser todo de Deus. Eu garanto para vocês, compensa e muito. É
Deus que está te chamando nesse momento. Sela o seu compromisso com Ele neste momento. Diz o teu sim definitivo, o teu sim verdadeiro.